Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance e hoje, com grande prazer, eu recebo aqui o tenor Rubens Medina. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Tudo bem, Rubens? Fala, Biratã, boa tarde, tudo bem? Prazer meu estar aqui com você. Poxa, o prazer é todo meu, Rubens. Veja só, eu quero iniciar nossa conversa até fazendo uma reflexão. Eu tenho uma teoria que as pessoas podem estudar, aprimorar as técnicas do canto, mas eu creio que grande parte das pessoas já vem com um dom. Você já nasceu com esse dom? Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a sua infância e como que foi desenrolando o caminho para você se tornar um cantor, um músico profissional. Vamos lá, vou tentar resumir rapidão aqui o processo todo. Bom, desde criança sempre gostei de cantar e desde os meus 3 anos, a minha mãe mostrava uma gravação que eu tinha desde pequeno que já gostava de cantar. Aos meus 6 anos, meu pai comprou uma chácara e tinha uma pedra enorme no meio da chácara lá e tal. E eu me colocava sobre essa pedra e começava a cantar e fazia um eco no fundo da chácara, né? E eu falava, mamãe, olha lá, tem outro menino cantando que nem eu. Então eu achava interessante isso, mas sempre gostei de cantar, sempre cantei. Na minha adolescência, quando eu mudei para o prédio lá onde minha mãe mora hoje, então todos os dias estava lá, botava os discão de Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Raiol, Nelson Gonçalves, Francisco Alves, essas músicas que meu pai ouvia direto, né? E botava no volume alto e cantava junto, imitando a voz dos caras ou cantando com a minha voz e tudo mais e tal, e era super assim, abria a janela e botava o vozeirão para correr. E aí o pessoal gostava, né? E todas as festas que tinha em casa de aniversário eu pagava aquele mico maravilhoso, né? Que tinha que cantar nas festas e tudo mais. Com certeza, clássico, né? Clássico. E aí foi indo. Quando eu fui... E por coincidência, a nossa vizinha do apartamento de frente, ela era prima do Benedito Rui Barbosa, escritor de novela, famosaço aí e tal, que tinha conhecimento, tinha amizade com o Aguinaldo Raiol. E aí começou todo aquele trâmite, né, de, vamos conhecer e tal, não sei o que, papapá. Apareceu a oportunidade, na época tinha o programa Festa Baile na Cultura, né, na TV Cultura, que era no Clube Piratininga, ali perto da Angélica, ali, esquina com a Angélica. E, bom, aí foi conversa daqui, conversa de lá, vamos no programa. Aí a gente ia lá assistir o programa, foi 1, 2 vezes tal, e numa dessas vezes o Aguinaldo estava vendendo um disco dele. E eu fui lá, compramos o disco, né? Minha mãe comprou o disco, e eu fui lá pedir o autógrafo para ele. E ele pegou, autografou a capa do disco. Eu falei, olha, um dia a gente vai estar cantando junto. Eu falei, é mesmo? Que legal, então vamos cantar junto um certo dia, beleza. Passou mais um tempinho e tal. Como é que eu posso te dizer? Eu acho que surgiu um assunto que a família da secretária da Aguinaldo Raiol, da Maria, morava próximo da nossa casa. E ela ia inaugurar uma pizzaria onde o Aguinaldo estaria presente para participar da inauguração e tudo mais tal. E ela falou, vamos lá que ele vai estar lá. Eu falei, beleza. Isso eu tinha de 16 para 17 anos. Foi ontem, né? E aí nós fomos lá nessa pizzaria e aí fomos apresentados ao Aguinaldo Raiol, muito simpático, né? Muito receptivo com todo mundo e tudo mais tal. Eu falei que eu cantava e não sei o quê, como tinha o som lá, a gente foi cantar, ele me botou cantando uma música, cantei, acho que foi Fascinação na época, né? E aí ele falou assim, olha, eu gostei da sua voz, eu queria te gravar cantando. Gravar na época era filmar
e gravar, na época, aquelas câmeras Panasonic de VHS, que carregava o modelo, o gravador do lado, né, de tiracolo. E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, então eu te convido, meus pais falaram, não, a gente convida você para o aniversário dele, para os 17 anos, que vai ser tipo, acho que 2 semanas, né? Eu falei, eu vou sim. E não é que o homem foi mesmo? No dia 17 do meu aniversário, o homem não apareceu em casa, ele, a Maria, e levou o gravador, levou tudo e tal, e ficou, tinha um pessoalzão em casa, todos os amigos meus, tudo pagando um sapo pro cara, pagando um pau pro Aguinaldão lá. Falei, beleza. E aí colocamos lá as músicas, aleluia, o amor, aleluia. E ele tinha gravado essa música, era um compactozinho, pequenininho, com 2 músicas. E aí depois eu cantei Fascinação, cantei outras músicas com ele e tal, e o cara ficou maravilhado. Aí foi embora e tal, não sei o que, eu falei, olha, vamos dar um jeito nesse negócio. Falei, beleza? E logo depois, acho que umas 2, 3 semanas depois, ele ligou, ou até antes, né? Ele deve ter ligado e combinado assim, eu falei, olha, eu quero que você vá no nosso programa, lá no Festa Baile, e eu quero que você cante a música O Ébrio. Tornei-me um ébrio, na bebida busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Vicente Celestino, eu falava, né? Vicente Celestino, exatamente. E aí eu falei assim, Jesus Cristo, né? Eu vou cantar essa música e tal. Bom, naquela época tinha aquela cabeleira toda, uma franja toda e tal. E quando eu fui cantar no programa, eu tenho até a foto que estava cantando lá no programa, estava com aquela cara de choro, cara de molecão, summer branco, gravata azul, borboleta. E quando eu entrei para cantar, eu cantei, e por conta da voz, e por conta do cabelo, e por conta de uma covinha que eu tenho no queixo, aqui uma marquinha que eu tenho no queixo e tal, começaram a falar que eu era filho do Aguinaldo Raiol. E minha mãe, toda aquela emoção toda, né? Meu pai chorando, minha mãe chorando, aquelas coisas todas e tal. E depois disso eu fui, acho que umas outras 4 vezes no programa. E nesse meio tempo, ele com um amigo dele me levaram para um professor de canto, o Marcel Klass, que eu moro aqui na Zona Norte, e o Marcel Klass mora na Avenida CUPC, que era do outro lado da Zona Sul, ali próximo, quase Interlagos, ali na Avenida Interlagos. Então, quer dizer, eu tinha que fazer essa viagem toda, pelo menos umas 2 vezes por semana para ir fazer essa aula. E eu fui apresentado por esse professor, mostrei a minha voz, comecei estudando como barítono, e aí depois ele foi vendo o repertório e a minha voz foi mudando para tenor lírico, espinto, dramático. Existe essa classificação dentro das vozes, né? Sim. E aí eu comecei a estudar com ele, como eu estava com 17 para 18 anos, depois parei a aula de canto para servir o Exército. Eu fiz a Polícia do Exército aqui em São Paulo, na época era na Bílio Soares. Nesse meio tempo todo, época de quartel, eu ainda fui no Festa Baile com o cabelo todo cortadinho, de reco mesmo, de militar. Participei de 2 programas na Bandeirantes, um deles o Wilton Franco. Eu acho que os 2 foram do Wilton Franco, não estou recordado. E um deles era um concurso chamado A Nova Voz do Brasil, que concorria eu, e eu acho que o outro rapaz, se eu não me engano, ou era paraguaio, uruguaio, alguma coisa assim, que tinha uma voz muito boa e tal, e no final desse programa eu acabei ganhando o concurso, ele tem um troféuzão lá, a Nova Voz do Brasil. E aí, a gente continuou a nossa amizade, depois eu participei de alguns shows com o Aguinaldo também, e tudo mais, o Aguinaldo ia em casa com a Branca Ribeiro, e aquelas coisas todas. E quando eu saí do quartel, voltei a estudar com o Marcel Klass de novo, e depois eu fui para uma outra professora chamada Eliane Caran, que fica ali na Lapa. Maravilhosa professora, técnica diferente, e uma maravilhosa professora, amiga nossa até hoje, madrinha de casamento e tudo mais. E quando eu estava com meus 26 para 27 anos, alguma coisa assim, eu prestei um concurso, fiz uma audição para o Teatro do Rio de Janeiro, onde ia ter uma ópera chamada O Trítico, que são 3 óperas numa só. Uhum. Então tem o Tabarro, a Sora Angélica e Janis Kick. E eu fui chamado para fazer essa ópera, o Tabarro, como protagonista. E aí eu estreei no Teatro Municipal,
logo depois disso eu entrei como coralista do Teatro Municipal, que eu estou até hoje. Hoje, esse ano aqui, eu completo 26 anos que eu estou no Teatro Municipal, fazendo ainda trabalho como solista e como coralista também no teatro. Resumindo, é tudo isso. Maravilha. Agora, Rubens, uma curiosidade que eu tenho. Geralmente, é lógico que você teve a influência dos seus pais na educação musical, né, no repertório, vamos dizer assim. Mas o Rubens Medina, na sua adolescência, ouvia outras coisas, tinha vontade de cantar outras coisas. Eu queria que você falasse como que foi esse processo para você. Então, eu acho o seguinte, na verdade, nem meu pai nem minha mãe gosta de cantar, né? Meu pai também gosta, mas era aquela coisa, sempre brincando e tal. Mas eu tinha muita influência, eu adorava assistir todas as tardes, sessão da tarde ou programa à noite, geralmente era mais sessão da tarde, que tinha aqueles filmes musicais antigos, então tinha Jimmy Kelly, né, Fred Astaire, cantando e tudo mais, tinha os programas aqueles musicais que eu guardo até hoje, os Sete Irmãos, que eram maravilhosos, Mário Lanza, todos os filmes de Mário Lanza eu assistia todos eles, então eu achava aquilo lá lindo, maravilhoso, né? Mas até então eu sempre cantava popular, nunca tive essa linha assim do erudito. Perfeito. Mas pela potência de voz e pela cor de voz, meu pai comprou uma vez um disco chamado do Plácido Domingo e John Denver, né? Onde tinha a música Perhaps Love. Né? Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. E aí, entre outras músicas, Malagueña, etc. e tal, e eu comecei a cantar esse disco, e aí querendo imitar a voz do Plácido Domingo, né? Então, com essa coisa de querer imitar, óbvio que começou com o Aguinaldo Rayol, pela cor de voz dele e tudo mais, que eu admiro até hoje. Sim. Aí, com o Plácido Domingo, você começa a querer mudar a voz, a colocar a voz diferente. E aí, depois começou as aulas de canto e tudo mais. Todas as óperas que eu tive, que eu já cantei, todos os concertos que eu já cantei, em tudo que eu já participei, eu sempre procurava como guia as gravações de Plácido Domingo, né? E teve uma oportunidade no Teatro Municipal alguns anos atrás, com Jaime Aragão, que é super amigo do Plácido Domingo. Ele esteve no Teatro Municipal e fez um masterclass. E quando eu abri a boca, comecei a cantar, ele parou, olhava assim para a esposa dele e falou assim, escuta só, veja quem te lembra, né? Aí a mulher começou a olhar, é mesmo. Aí ele pegou no canto e falou assim, olha, sua voz é muito parecida com a do Plácido Domingo e não sei o quê. Aí começou com as coisas, né? Me pegou, gravou, pediu para gravar uma fita, cassete, mandei para ele mandou para o Plácido Domingo, acho que deve ter mandado, né? Sim. Mas esse foi o meu incentivo musical, mas sempre meu pai gostava, né? Meu pai ia nas óperas assistir, hoje falecido, né? Meu pai ia nas óperas assistir as óperas, eu falei, e aí, pai, gostou? Eu falei, pode ser melhor. Quer dizer, para ele tinha adorado e tudo mais, mas para ele, assim, como crítica motivacional, ele sempre gostaria que fosse melhor, porque sabia que eu podia dar o melhor. Mas quem está lá no palco não é a mesma coisa de quem está na plateia, né? Você tem muita coisa para pensar na hora e para fazer, e sem contar o nervoso que dá para fazer as coisas, né? Sim. Eu já tive a oportunidade, né? Eu acho que vale até a pena falar, assim, o Rubens é uma pessoa querida, já cantou no meu casamento. Existe É verdade, né? É verdade. Você cantou, tem um registro, você cantou uma Ave Maria, que até hoje, quando a gente assiste o filme, é delicioso rever esse momento. Que legal. E eu já tive a oportunidade de assistir lá no Teatro Municipal. Eu confesso para você que eu só não vou lembrar qual ópera que foi, mas eu lembro que era uma obra, eram 3 horas de apresentação, acho que inclusive com duas entradas, se eu não me engano, tinha um intervalo. Sei. E não sei se foi Carmen, eu não vou me recordar, mas enfim, eu lembro que existe, assim, tem toda uma entrega do intérprete, tanto na parte técnica vocal, como também na interpretação corporal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Rubens, porque assim, tem que ter um pezinho ali na interpretação de ator para entregar uma boa ópera, não é verdade? Com certeza. É necessário ter uma entrega muito grande para isso tudo, porque é um trabalho que não é assim
de 2 semanas e tudo mais. Existe todo um processo. Quando você fica sabendo que você que você é convidado para fazer um trabalho, uma ópera e tudo mais, você tem que ter o processo inicial todo. Então, você tem que conhecer a música, você tem que conhecer a ópera, conhecer os seus limites e passar esses limites, né? Porque às vezes a ópera exige isso aí, um trabalho físico muito grande. Então, praticamente são 2, 3 meses para você pegar o seu professor de canto e repassar essa ópera toda. Então, eu em casa eu faço o trabalho de ouvir a ópera, assistir a ópera e com a partitura junto e cantarolando algumas coisas. E quando chega com o professor de canto, é mais fácil de você preparar, você já está 50% pronto. Eu sempre confessei para as pessoas que eu tenho um problema de leitura musical. Eu não pego uma partitura e saio lendo. Eu tenho uma facilidade muito grande auditiva, né? Então, se eu pego a ópera e fico ouvindo, estudando, eu sei a linha do cantor que eu vou fazer. Então, para mim, facilita isso. Então, na hora do professor, ele só vai corrigir algumas notinhas que pode estar errado e tudo mais. E isso a gente afina, né? Passa um pente fino ali. E aí, quando eu tive a primeira oportunidade de fazer isso, que estaria à frente de um maestro, de uma orquestra e tudo mais, eu falei, como é que eu vou fazer para entender a mão do maestro, o andamento, né? O andamento, e eu vou ter que me pegar o som da orquestra, porque por mais que o maestro tá batendo tempo aqui, ó, tum, 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 tum. Então isso aqui, eu vou ter que ir nessa. E só pelo fato de eu sempre gostar de cantar e eu gostar de não depender do maestro, né? Eu procuro não olhar para o maestro. Ou somente em alguns momentos, ou que você tem um dueto, um terceto, que às vezes complica mais o miolo das coisas, que aí sim você tem que acompanhar o maestro, que ele vai te dar deixa e tal, tudo mais. Tem obras que são mais complicadas. Por exemplo, na Salomé, que nós fizemos alguns anos atrás, na época do Nestle, no Teatro Municipal, é uma ópera em alemão, se eu não me engano. A gente cantava ela em alemão. Rapaz, no quinteto, se você perdesse, você tinha que pegar a deixa de um dos outros cantores, que todo mundo cantava junto, né? Ou um trechinho você sozinho, ou todo mundo junto. Se você perdia aquela deixa, estragava todo mundo. Então eu chegava em casa e eu ficava ali, ó, batendo. E saí ileso dessa situação toda, né? Mas teve colegas ali que sofreu na mão do maestro. Mas isso acontece, tem maestros legais, tem outros que sabe que você é capaz de puxam mais para fazer as coisas. Mas olha, a entrega, no caso que você perguntou da parte de ator, né, de representar e tudo mais, isso. Também você pega um pouco dentro dos vídeos que você assiste, né? Uma ópera Madalena do Villa Lobos que nós fizemos, que é um musical, na verdade, não é uma ópera, é considerada ópera. Eles mandaram um vídeo para mim, todos os personagens cantando tudo em inglês, em Paris, né? No Teatro de Paris, mas foi cantado tudo em inglês. E eu só assistindo o vídeo e vendo a interpretação do rapaz. E depois me mandaram a partitura em português, que eu tinha que assistir o vídeo em inglês, mas tinha que ler no português e cantar no português. Que a métrica das palavras geralmente não bate, né? Sim. E aí você tem que você tem que interpretar o que você está cantando, o que está escrito ali. Mas é muito grande, e quando eu me entrego, é um problema para mim também, porque se eu me entregar demais, às vezes eu dou mais do que o necessário. Isso mexe na voz. Então às vezes você se esforça um pouco mais e esquece que você tem que cantar outras coisas ainda. Né? E a parte emocional também mexe bastante, dependendo do que você está cantando. E se você se entregar realmente, eu já me emocionei várias vezes no palco de chegar e chorar mesmo, no Pagliatti. Cantei o Pagliatti o quê? Acho que umas 5 vezes Pagliatti, Cavalaria Rusticana umas 4, 5 vezes. Nessa própria Madalena mesmo, que no final ele acaba morrendo nos braços da querida dele, tudo. Mas, Carmen, rapaz, é para chorar, né? Não tem. E eu me entrego mesmo, entrego de verdade.
Mas É arte pura, né? Na verdade. tem que ser assim, tem que ser assim. Eu nunca fiz curso de teatro nem nada para poder fazer as encenações e tudo mais, mas é dentro daquilo que a gente vai estudando e que o próprio diretor de cena vai nos ajudando também. Perfeito. Um caso só, um detalhezinho só para te contar. Nessa primeira ópera que eu fiz no Rio de Janeiro, do Tabarro, Uhum. foi o meu primeiro trabalho com Jorge Tacla, que é um grande diretor musical, de musicais e de óperas daqui de São Paulo, do Brasil de forma geral. Perfeito. Quando eu cheguei lá, como era tudo ensaio, o outro tenor não tinha chegado ainda, eu fazia os ensaios dos dois elencos, direto. Então eu ficava à tarde, era todo dia eu estava indo para o teatro e cantava a mesma ópera e eu tinha que cobrir o cara. Só que chegava um momento que eu fazia a cena, mas muitas vezes eu ficava brincando. Isso foi irritando o homem. Foi irritando o Jorge Tacla. Aí chegou um momento que ele queria me mandar embora para casa, que ele não me queria mais na ópera, porque eu não levava nada a sério. E a gente usa uma frase no meio da ópera que é assim, com il costume viene tutto, né? Com o figurino vem tudo. Então relaxa aí que tá tudo certo, não estou esquecendo de nada. Mas é muito engraçado, cara. Se você não faz um pouquinho para se distrair um pouco, eu não consigo. Fica muito pesado. Rubens, outra curiosidade minha é a seguinte: nos anos 90, teve aquela explosão dos três tenores, né? Pavarotti, Plácido e Carreiras, e você compôs por muito tempo os três tenores brasileiros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi. Eu lembro de, inclusive, participações em vários programas de TV. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi esse momento, esse desafio, porque eu imagino também que deve existir uma cobrança, porque por ser feito no Brasil, por ser inspirado, né, nos três tenores originais, como é que foi esse momento para você? É o seguinte, ainda faço parte dos três tenores brasileiros, ainda faço parte. Fazemos todas as festas italianas que tem no Brasil, de forma geral, vamos dizer assim, né? Mas aquele momento onde eles conseguiram demonstrar para o público e de forma geral a música erudita, né? Não somente ópera, né? Exatamente. E não só ópera, como outras canções, My Way, O Sole Mio, essas coisas, né? Essas músicas. Então, até então, muita gente não conhecia questões de ópera e tudo mais. Agora, a gente não pode esquecer, falando agora numa parte mais crítica, né? Mas vamos dizer assim, a gente não pode esquecer que nós estamos no Brasil. Então, essa questão desse tipo de música, dessa música, na verdade, ela se tornou, as pessoas falam, mas esse tipo de música é muito elitizado. Não, não é. É elitizado para quem não quer conhecer, para quem não tem a vontade de conhecer e tudo mais. Hoje o Teatro Municipal é aberto a todas as classes, não tem mais aquela frescura de você ter que ir todo arrumado, terno, gravata, as mulheres de vestido. Tem gente que hoje em dia vai assistir o teatro de bermuda, camiseta, enfim. É aberto a todo mundo. O preço também das óperas não são aquela coisa que você... É mais barato que um musical, só para você ter ideia. Então, mas o problema maior, em questão de valorização de trabalho para esse tipo de coisa, eu sempre falo que nós, dessa nossa classe, nós não somos valorizados, né? Você abre a voz, o pessoal fala, que voz, nossa, de onde que sai tudo isso e tal. Eu falei, então, existe um estudo para isso, você tem que fazer aula de canto para isso, você gasta um tempo para preparar sua voz, você tem que ter um preparo físico para isso tudo, né? E se você não tem isso, você não faz. Agora, não querendo desmerecer as outras classes, lógico, né? Mas tem os outros cantores por aí que cantam, só que são, assim, extremamente valorizados, porque é vendável, faz parte da mídia, os caras conseguem vender mais fácil, né? E quando a gente faz o show dos três tenores, a gente consegue realmente chamar a atenção de todo o público que está lá, porque são pessoas que têm vozes boas, vozes de qualidade, pessoas que estudaram, né? Então, dos três tenores hoje faz eu, Armando Valsani, ou Rinaldo Leone, ou então, às vezes, Rinaldo Viana, ou o Jorge Durian, enfim.
E a gente vai mesclando conforme a possibilidade das pessoas. E de repente eu estou no teatro, eu não posso cobrir, fazer o trabalho. Mas é gratificante. Eu estar no palco cantando, para mim, é sempre gratificante. Não importa onde seja. Se eu estou lá cantando, eu já saio de lá realizado por ter feito um trabalho bom e as pessoas terem gostado do trabalho. Esse, para mim, é o maior cachê que eu posso receber. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E Rubens, teve algum momento assim especial que você sentiu, falou assim, poxa, agora eu estou no meu ápice? Teve algum momento que te marcou muito, que foi muito especial para você? Eu acho que no começo da carreira, na verdade, né? Como eu estava ainda com meus 27 anos, dessa ópera Tabarro para cá, até os dias atuais, né? Vamos dizer assim, ou então até uns 10, 15 anos atrás, eu trabalhei muito. Tem trabalho que eu não lembro direito, né? Então, se for para enumerar, foi Tabarro, Palhate, Nabucco, Fosca de Carlos Gomes, o compositor brasileiro, Colombo, Traviata, Tosca, Carmen, Cavalaria Rusticana, Salomé, enfim, inúmeras coisas, né? E entre outros concertos também que eu já fiz por aí. Então chega um momento que você fala assim, poxa, é legal, né? Você tá assim, mas você se sente feliz. Não é pago como lá na Europa, mas a gratidão de estar no palco é muito grande. O reconhecimento é dentro da área da música erudita, né? Eu posso andar por aí, mas eu não te conheço, tal. Mas o pessoal que curte a ópera, né, sabe muito bem quem eu sou, e são fãs meus e tudo mais. Um amigo meu que é crítico e escritor de ópera, que faz vários trabalhos referentes à ópera, o Sérgio Casoy, há uns anos atrás também ele escreveu um livro referente aos cantores de 1900 e, se eu não me engano, acho que 55 até os dias atuais, que seria 2012, 2015, 2014, por aí. De todos os cantores que já passaram pelo Teatro Municipal fazendo algum trabalho, né? E o gratificante é que meu nome está lá dentro, está registrado lá, entre outros amigos meus, e é um marco para a história, né? Então, quer dizer, para mim é importante sobre isso, né? Aí a idade vai chegando, alguns cantores novos vão chegando, mas é importante também salientar que os bons professores eram os antigos, né? Então, esses estão indo embora. Não desmerecendo os professores que estão aparecendo hoje, mas quando eu falo em questão de professor, não é você sair de uma faculdade formado em música que você, 2 semanas depois, você vai pegar uma pessoa e começar a dar aula de canto para essa pessoa. Então, eu falo assim, qual a experiência que essa pessoa tem para dar aula de canto? Quantas vezes ela pisou num palco? Quanto tempo ela teve de estudo? Quantos trabalhos ela fez como solista? Né? Então, tudo isso tem que ver. Eu sei que tem que ter um start, né, para a profissão de cada um. Mas você tem que ter muito cuidado quanto a isso. Você está mexendo com uma voz, você está mexendo com uma musculatura da pessoa. Você pode estragar essa voz da pessoa em 2 meses, 3 meses. Você pode formar nódulo, você pode formar calo, se você não souber explicar o que está acontecendo. Sem dúvida. Né? Então, o que tem acontecido é justamente isso. Existem vozes boas, maravilhosas, mas existem aquelas vozes que você vê que é uma voz boa, mas ela não tem a projeção. Então, eu acho assim que os professores de hoje, às vezes, esquecem de fazer esse trabalho na projeção de voz. Então, depende tudo da questão de respiração e apoio. Todo esse trabalho, não é simplesmente abrir a voz, não é. Porque chega lá em cima, não vai ser a mesma coisa. Então, você tem que fazer um trabalho de colocar a voz presente. Né? Mas todo esse processo da minha vida toda, que nem essa questão que a gente vive hoje, faz a gente pensar muita coisa. Né? Faz a gente, com 53 anos que eu estou hoje, a gente começa a pensar como é que vai ser o futuro, quantos outros trabalhos mais eu vou fazer, dentro do teatro, o que eu vou produzir mais, entendeu? Então, mas em casa, às vezes eu pego, outro dia, para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava em casa, eu falei, vou fazer uma live, cantando. Então eu baixava os playback na hora no computador e cantava tudo que tinha pela frente. Aí eu vi que eu estava fazendo pelo Instagram e eu esqueci que o Instagram limitava 1 hora.
Acabou, não, vamos fazer mais, não sei o quê. Foi 2 horas. Não, continua, não sei o quê. Foi 3 horas. Só para gente, agora chega que eu não estou aguentando mais. Foram 3 horas de lives no Instagram. Eu repetia a música até, porque eu não tinha um repertório vasto, assim, para 3 horas de música, né? Mas, olha, para mim, a maior realização que eu tenho da minha vida é de eu ter conseguido chegar onde eu cheguei e ter feito tudo o que eu já fiz. Gratidão mesmo, sempre. Isso acho que para um artista, o mais importante é isso mesmo. Perfeito. E a gente está chegando aqui para o final, Rubens, e eu queria te fazer uma pergunta. O que a música representa na sua vida? A música, para mim, representa na minha vida, representa tudo. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu construí até hoje foi por causa da música. Meu filho também, hoje, o Felipe, adora cantar, não está seguindo a mesma linha que eu, mas está fazendo as músicas dele, está fazendo o sucessinho dele também. E eu acho que você se realizar no trabalho que você gosta de fazer, você se entregar para aquilo que você adora fazer, mesmo que você saiba que lá para frente não seja assim o sonho que você pensou, o sonho que você sonhou que seria, mas eu acho que a realização é a maior. Então, para mim, a música, para mim, é tudo. Hoje eu tenho 53 anos, espero que a minha voz ainda dure, como o Aguinaldo Arraial hoje, com 80 e poucos anos de idade. Óbvio que não a mesma coisa como antes, né? Mas a voz ela tem que se adequar dentro da sua capacidade. Perfeito. Mas eu espero que a minha voz ainda dure muito, que dê para fazer muitas coisas ainda. Mas durante esse processo todo que a gente vem passando, se você, como a gente fala de uma musculatura, é a mesma coisa. Você não vai na academia durante 2 meses, quando você volta, dói tudo, né? Sem dúvida. Então, a musculatura da corda vocal, das pregas vocais, você tem que trabalhar ela todo dia. Então, às vezes eu pego em casa, começo a cantar, fico 1 hora cantando, dou umas forçadas mesmo, braba, para exercitar essa musculatura, né? Essa é a minha maior realização e o que significa a música para mim é tudo isso. É tudo que eu tenho, é tudo que eu consegui construir, é tudo que eu consigo fazer ainda até hoje, que faço e vou fazer ainda por muitos anos, se Deus quiser. Poxa, que maravilha. Bom, eu só posso agradecer aqui a participação, a contribuição de Rubens Medina, tenor brasileiro, de uma carreira aí consistente, de muito sucesso, principalmente no segmento, a gente pode chamar de clássico lírico, né? O mais erudito, né, Rubens? É a parte clássica, né, na verdade, o erudito da música, né? Esse que é o... E aí a gente faz outros trabalhos também, a gente está no meio de casamento, entre outros eventos também, festas e tudo mais, a gente está fazendo. Sim. Tem jeito, não. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo as suas redes sociais, tá bom, Rubens? Para as pessoas Pode colocar. Conhecer o seu trabalho. Ele canta aí nas principais igrejas aí de São Paulo e até convites fora de São Paulo. O Rubens trabalha também, né? E fora o seu trabalho lá no Teatro Municipal. Quantos anos mesmo, Rubens? Mais de 20 anos. Esse ano aqui eu completo 26 anos de Teatro Municipal. E tem a minha página também, só procurar no YouTube como Rubens Medina ou Tenor Rubens Medina, que tem os meus trabalhos lá de shows de navios da Costa Cruzeiro, que eu também fiz vários anos. Foram 11 anos de navio, que eu pensei também que nunca conseguisse fazer, mas foram 11 anos de show de navio. E tem bastante coisa interessante lá, tem bastante coisa boa. Eu vou colocar aqui no card do vídeo, deixa comigo. Tá bom? Legal. Rubens, olha, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado, Biratã, obrigado pela oportunidade, pelo prazer de estar te vendo novamente, a gente matar a saudade, mesmo que seja por essa entrevista, há tantos anos que a gente não se vê. Nossa. Você fugiu de São Paulo, né? Mas para mim está sendo um grande prazer estar aqui com você, falando sobre música, falando sobre a minha vida, a minha carreira e tal. Eu que agradeço o convite e sucesso para você no teu programa aí. Poxa, Rubens, muito obrigado. Então, se você gostou desse vídeo, aquele pedido básico, né, de dar um joinha aqui, de se inscrever no canal e compartilhe para os seus amigos para terem acesso aí
a pessoas interessantes que oferecem aí cultura e arte para um país que precisa tanto nesse momento. Rubens, beijo no seu coração, obrigado e até a próxima. Obrigado, querido. Obrigado, beijão. Até mais, abração.